Você já se perguntou se estamos vivendo nos tempos profetizados como os últimos dias? Se os sinais ao nosso redor são indicativos de uma era de mudanças profundas e iminentes? Bem-vindos de volta ao canal Desvendando Milagres, onde exploramos temas espirituais e bíblicos para entender o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Hoje, mergulharemos em uma análise profunda sobre os sinais dos tempos finais e o que eles significam para cada um de nós. Prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão que o deixará surpreso e inspirado. Fique conosco até o final, pois as revelações que compartilharemos podem mudar sua perspectiva sobre o mundo e seu propósito nele. Está preparado para desvendar os mistérios dos últimos dias? Então, vamos começar. 1 Timóteo 4, 1-3. Ora, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem a verdade. Mais do que em qualquer outro momento da história, o mundo está enfrentando uma acentuada decadência moral. Vivemos em uma era em que o que é considerado bom é chamado de mal e o que é mal é chamado de bom. As sociedades agora celebram práticas que antes eram desprezadas. Vivemos em uma época em que o mal é aplaudido e indivíduos malignos parecem mais audaciosos do que os justos. As leis de Deus são consideradas antiquadas e, em nome do progresso, as sociedades têm abraçado práticas ímpias e blasfemas. Muitas pessoas se ofendem com Deus, profanando o seu santo nome. A blasfêmia contra o Espírito Santo se tornou comum e a justiça está sendo gradualmente excluída de nações que eram, um dia, pilares de piedade. É reconhecido que a impiedade nunca cessou ao longo da história, mas a taxa com que a injustiça está aumentando em nosso tempo é sem precedentes. O que estamos experimentando agora é semelhante à escrita na parede, que precisa ser decifrada. O fim do mundo está próximo e os crentes precisam despertar de seu sono espiritual. Paulo escreveu a Timóteo que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, caindo vítimas de espíritos mentirosos e seguindo ensinamentos demoníacos. A hipocrisia alcançará seus maiores patamares e as pessoas terão suas consciências cauterizadas como se fossem queimadas, com ferro em brasa. Imagine pessoas fazendo o mal agora sem qualquer remorso por suas ações. Isso indica uma consciência cauterizada, uma consciência que não está mais ativa, efetivamente morta. Este é o estado mais perigoso para um indivíduo, estando em uma posição onde sua consciência está morta e não mais ativa. Tal pessoa é capaz de qualquer coisa, e nossa sociedade como um todo está perdendo sua consciência. É por isso que vemos leis que contradizem as próprias palavras de Deus sendo aprovadas. A sociedade está mudando. Ela se regozija no erro e se orgulha de se associar à impiedade. Como podemos explicar que nações que antes defendiam a justiça agora se deleitam em aprovar leis que vão contra a moralidade de seus cidadãos? O que enfeitiçou esta geração? Temos muito a aprender com a história, mas, infelizmente, estamos piores do que a própria história. Isso me faz pensar, esta geração é pior do que Sodoma e Gomorra. Todos sabemos como terminou para Sodoma e Gomorra. O velho ditado é verdadeiro. Se Deus não julgar nossa geração, teremos que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Satanás parece ter seu assento em nossas casas governamentais, e homens ímpios foram entronizados para liderar os assuntos de grandes nações e escritórios. Não é de se admirar que a igreja esteja recebendo o fim de suas políticas malignas. A Bíblia diz que quando os justos estão no poder, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo lamenta. Há tantas perguntas que esta geração nunca encontrará respostas. Mas os crentes não devem se confundir porque sabemos que estes são os sinais do fim. Nesta era, estamos testemunhando uma decadência espiritual que espelha os períodos mais sombrios da história bíblica.
mas com uma velocidade e amplitude sem precedentes em comparação aos dias de Noé, Sodoma e Gomorra, ou Babilônia. As águas do dilúvio nos tempos de Noé, o fogo e o enxofre de Sodoma e Gomorra e a decadência de Babilônia são paralelos hoje, não pela destruição física, mas por um rápido colapso moral, onde o pecado se intensifica com velocidade alarmante. A proliferação da tecnologia e da conectividade global acelerou a disseminação de ideologias e comportamentos ímpios, tornando o pecado mais acessível e aceitável do que nunca. Nossa geração enfrenta um dilúvio, não de água, mas de pecado, um fogo, não de enxofre, mas de aprovação societal do que é flagrantemente errado. Esta aceitação pervasiva do pecado indica uma profunda malaise espiritual, sugerindo que estamos realmente vivendo em tempos piores do que os de Noé, Sodoma e Gomorra e Babilônia. Os sinais de alerta dos tempos do fim, preditos por profetas e apóstolos, estão se manifestando com tal clareza e frequência que ignorá-los se torna cada vez mais difícil. O apelo ao arrependimento e ao despertar espiritual nunca foi tão urgente, já que os sinais ao nosso redor destacam a proximidade do fim. Além disso, a confusão moral dos dias de hoje é tão profunda que muitos genuinamente não conseguem discernir o certo do errado, a verdade da falsidade. Essa confusão é uma marca registrada de nosso tempo, superando a confusão espiritual testemunhada em qualquer era anterior. A escalada do pecado em nossa geração, sua aceitação e celebração, desafiam diretamente as leis divinas que uma vez guiaram as civilizações. Vivemos em uma época em que as pessoas desvinculadas das verdades que antes forneciam direção moral se afastam ainda mais da justiça. Essa deriva moral e espiritual indica que o fim está mais próximo do que nunca, cumprindo profecias bíblicas com uma precisão impressionante. A rápida disseminação da impiedade, a erosão de princípios morais fundamentais e a indiferença generalizada às verdades espirituais não são apenas sinais de alerta, são chamados claros para os fiéis se prepararem para a culminação da história, como profetizado está sobre nós. A urgência em atender a esses sinais e viver de maneira digna de nossa vocação nunca foi tão grande, à medida que testemunhamos o desdobramento de eventos que sinalizam a aproximação dos tempos do fim, cumprindo a profecia a cada dia que passa. 2 Timóteo 3:1-5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O maior perigo dos últimos dias não são os desastres naturais, mas a ascensão da malignidade. Os sinais de alerta dos tempos do fim estão se intensificando. De fato, os sinais do fim são evidentes nesta geração. Infelizmente, alguns crentes também estão sendo arrastados por esse vento maligno dos tempos do fim. A volta de Cristo está muito próxima, e a igreja precisa esperar. A igreja que Cristo arrebatará não deve se comprometer com o mundo. Sim, vivemos no mundo, mas o mundo não deve viver em nós. O mundo não deve moldar nosso pensamento ou nossa moralidade. Não se torne confortável com o pecado. Isso é um problema significativo. Os crentes nesta geração precisam estar cientes de que o mundo tem a capacidade de dessensibilizar as pessoas para o pecado. Através dos filmes que assistimos, dos anúncios que vemos e dos livros que lemos, as pessoas estão se tornando cada vez mais dessensibilizadas para o pecado, o que é porque o pecado está se tornando mais uma norma social. Está se tornando cada vez mais difícil diferenciar um crente de um incrédulo em nosso tempo, o que é uma tragédia. Nossas conversas, condutas e estilos de vida muitas vezes não mostram diferença significativa. Deve haver uma distinção clara entre um incrédulo e um crente em seus estilos de vida e crenças. No entanto, a igreja está adotando as tendências do mundo,
Por exemplo, vi cartas de tarô cristãs em uma livraria cristã, o que nada tem a ver com o Senhor. Mateus, Lucas e João nunca estiveram envolvidos com cartas de tarô cristãs, mas a Bíblia nos advertiu que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Judas 1, 16, 19. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, nos últimos tempos, haveria escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências ímpias. Estes são os que causam divisões, são carnais, e não têm o Espírito. A abundância de escarnecedores está no cerne de nossa geração. Como é o seu perfil cristão? É genuíno ou pretensioso? Seu perfil consiste em murmuradores, queixosos, andando segundo suas próprias concupiscências e suas bocas proferindo grandes palavras arrogantes, lisonjeando as pessoas? É hora de arrependimento, irmãos e irmãs. O livro de Pedro descreve claramente os eventos dos últimos dias e seus sinais. E quando Pedro 3, 3 e 6, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Políticas estão sendo feitas atualmente contra o padrão da palavra de Deus. A moralidade está gradualmente sendo considerada história, não uma realidade experimentada. Em nosso dia, as pessoas estão se tornando cada vez mais ímpias, ingratas, desobedientes, avarentas, ferozes, impulsionadas pelo prazer e orgulhosas. Elas querem dinheiro a qualquer custo e farão qualquer coisa para obtê-lo. Fama e poder são desejados a todo custo. Os sinais dos tempos do fim, conforme registrados nas Escrituras, estão sendo cumpridos em nosso tempo e não podemos negar essas realidades. Portanto, devemos estar vigilantes para o retorno do Senhor. Não devemos nos deixar levar pelos desenvolvimentos negativos no mundo. Os crentes devem lembrar que, embora estejamos no mundo, não somos deste mundo. Portanto, vamos viver nossas vidas de maneira que seja agradável a Deus, em meio aos sinais crescentes do fim.